oeste catarinense, entre vales e montanhas, está Arabutã. Esta pequena cidade carrega em suas ruas e na memória de seu povo as marcas de um passado de trabalho, cultura e tradição. O centro de Arabutã reflete o crescimento e o desenvolvimento urbano, onde as construções modernas coexistem com prédios históricos, mantendo viva a memória do passado da cidade. Ao longo dos anos, Arabutã se transformou, mas suas raízes permanecem firmes. Entre elas, estão as histórias daqueles que viveram essa evolução, relembrando como tudo começou e como a cidade cresceu sem perder sua identidade. Como meu pai era professor no Rio Grande, contratado pelo Estado, ele foi logo convidado para ser professor voluntário em Nova Estrela. Então o pai veio com a mãe, né? Era a dona Ana Sipp Hefliger, e os 4 filhos. A filha mais nova tinha 11 meses, quando foram morar para Nova Estrela. Eu tenho um livro de chamada dele ainda, que tem quase 100 anos, né? Então, eu guardo esse livro porque eu tenho os nomes dos primeiros moradores de Nova Estrela. Dois anos depois, em 1936, ele veio morar pertinho ali da vila de Arabutã. Meu pai então construiu uma casa bem bonita, casa onde eu nasci, porque a gente nasceu com parteira, né? Não tinha médicos em Arabutã. Eu nasci aqui em Arabutã há 81 anos atrás, 1943. A gente tomava banho no riacho, tinha muitas vertentes de água onde a gente brincava, tomava água. Era uma água cristalina, limpinha. E a gente brincava com as coisas da natureza, né? Folhas e sabugo de milho. Teve bastante dificuldade, não tinha luz elétrica nos primeiros anos, né, quando eu era pequena. Não tinha rádio, não tinha telefone. Tinha um telefone numa casa comercial, era tocado a manivela. A luz elétrica que surgiu quando o hospital foi inaugurado era gerada por um motor a óleo, não era água. E nós também pegamos, nossos pais também pegaram essa luz elétrica. Foi uma festa ter luz elétrica na casa. As casas eram bem simples, eram casas de madeira, as taubinhas de madeira, né? O coberto era feito com taubinhas de madeira, nada de telhas, né? Eu então tinha só o curso primário, nós não tínhamos ginásio aqui em Arabutã, não tinha o básico, né? Então eu fui convidada para ser professora substituta de uma professora que entrou em licença de gestação em Linha Jundiaí, a dona Almita. Naquele tempo a professora, eram 4 encargos, né? Professora, faxineira, secretária e merendeira. E às vezes nas escolas isoladas tinha 4 séries numa turma só. E eu conheci também quase todos os moradores da vila de Arabutã, era uma vila, né? Os comerciantes, lembro hoje os nomes deles também, assim, porque eram poucos, né? E conheci também bastante pessoas do interior. Arabutã era, quando eu nasci, era quase tudo mato e roça, era poucas casas, as construções eram todas de madeira.
nem prego não eram usadas, porque era aquele pininho que era feito de madeira. Então era furada e era colocado esse pininho de madeira. As telha também não existia, era feita de tabuinha de pinheiro, tudo lascado em casa. E eu nasci em casa porque na minha época nem hospital não tinha em Arabutã. Tinha só uma igreja, uma de madeira bem simples. Olha, a gente brincava, daí tirava as espigas de milho mais bonitas, com o cabelinho muito mais bonito, roubava do pai para fazer as bonecas e amarrava pano e fazia aquelas bolas de meia e com a folha de mandioca, aquele calho vermelho, nós fazia cadeirinhas. Virava e dobrava e fazia cadeirinha, a mesa com as cadeirinhas. Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos. Meio-dia ia para a aula, outro meio-dia ia para a roça e cuidava dos irmãos menores. As estradas era só estrada de chão bem estreitinha e uma vez por mês tinha culto, então toda a família ia para o culto, daí era com a carroça, ia toda a família e não se perdia um culto, era toda a família que ia. A mãe costurava e foi dela que eu aprendi a costurar. E eu já tinha esse tom de costurar desde menina. Daí a mãe escondeu a agulha e a linha porque eu estragava muito. Eu costurava para as minhas bonecas. E para eu não perder, daí o pai comprava esse tecido em metro para a mãe remendar. O que eu fazia? Eu puxava um fio fora de uns 3 metros e pegava um espinho de uma laranjeira, o pé de lima, que tem um espinho bem grande, e raspava aquilo lá, amarrava o fio e costurava. Então, na verdade, eu estragava mais o tecido do que a própria linha. Então, o meu tom de costureira já era desde criança. Então, até hoje eu costuro e não quero parar tão cedo. Eu costuro para 5 grupos de dança. Cada vez que um grupo de dança sai para viajar, eu viajo junto. Lá eu atuo como cozinheira, costureira, arrumadora e para cuidar das crianças. Isso me deixa muito feliz. E trabalho muito para os bombeiros. Então eles me chamam de anjo, porque tudo que eu faço para os bombeiros eu faço de graça. Então eles sempre me gratificam com isso. E é um dom muito bom que eu tenho. Sempre pensar no próximo, ajudar a quem precisa. Eu vim para Arabutã nos anos 70, através de um colega meu que nós estudamos juntos em ciências contábeis, técnico em ciências contábeis. Daí o prefeito, naquela vez, falou que nós precisávamos achar alguém que soubesse dar aula também e trabalhar no escritório, em Arabutã. Então, daí o meu colega, o José Olney, ele me indicou. E daí, no outro dia, já falaram comigo, eu concordei que eu podia dar aula e, ao mesmo tempo, começar com o escritório ali. E daí comecei a trabalhar na contabilidade e ia dando aula de matemática, era professor de matemática, dava umas aulas no começo faltava professores ainda. A cidade era pequena, para mim, pelo meu, que eu me lembro, assim, tinha umas 100 e poucas famílias morando ali. Antigamente, em 70, quando eu vim para Arabutã, tinha 2 salões de baile aqui em Arabutã. Então, quando eles faziam bailes, então geralmente o pessoal já comentava, né? Então, todo mundo visitava os 2 salões, né? Então sempre estavam indo para cá e para lá, toda noite, né? Durante os bailes. Daí o pessoal já comentava, devia ter mais um salão, porque tem sempre gente que podia completar mais um salão, está na rua, né? Na estrada. Então daí nós em 74 foi criado a Associação do Clube 25 de Julho. Se uniram as 3 diretorias dessas sociedades e resolveram formar uma sociedade só.
fazendo um levantamento que precisava ter um posto de saúde, um posto bancário, ou um banco, né? E tinha que ter um hospital, tinha também. Então tinha mais ou menos condições para começar a formar o município. Então foi começado o movimento e em 1993 foi decretado, então foi criado o município de Arabutã. Eu nasci aqui, me criei aqui e praticamente estou morando no mesmo lugar a vida toda. O meu pai era gaúcho e a minha mãe era imigrante vindo da Romênia. E a minha avó tinha 6 filhos para criar, entre eles a minha mãe, e passou muita dificuldade, né? Para tu ter uma ideia, a minha avó, ela ia no moinho em Marcelino Ramos. Daqui ela ia a pé, claro que ela conhecia os atalhos, né? Ela ia a pé, saía de manhã, no escuro, e voltava no anoitecer, ou dentro, a noite adentro. Ia ela e mais os imigrantes que tinham ali, às vezes se reuniam 3, 4 e iam, né? Para o moinho em Marcelino Ramos. E o meu pai era comerciante, tinha um moinho colonial que eles chamavam, fazia farinha de milho, fazia farinha de trigo, descascava arroz, né? E algum tempo ele fez energia elétrica com um dínamo movido a água para alguns moradores, né? Antes de ter energia elétrica. Fiz aqui em Arabutã o 1º grau, né? Que era de 1ª a 8ª série. E depois, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa construtora, era auxiliar de construção. E na obra que nós fazia para um médico que veio para Arabutã, aí esse médico me pediu se eu não queria trabalhar no hospital. Eu conversei com ele, conheci ele, e daí eu entrei no hospital, né? A princípio para fazer algum serviço burocrático, né? E depois acabei entrando já na parte da enfermagem. Naquela época era diferente de hoje, né? Era o médico que decidia e ensinava, né? E supervisionava, né? Hoje eu vejo que a saúde em Arabutã está excelente. Estão fazendo bastante cirurgias, né? Cirurgias até que há bem pouco tempo atrás só se fazia em centros grandes, né? Fazem em Arabutã, né? Então Arabutã evoluiu muito. Não tinha cidade. Era uma vila, mal e mal. Era simples, não tinha casa. Tinha alguma casa boa. Boa, era tudo de madeira, bem simples. Primeiras casas eram de coberta de abuinha de madeira. Tinha que plantar para se alimentar também. Tinha que plantar batata, mandioca, arroz, trigo. Para quem não colhia, não comia. Hoje nós estamos muito acomodados. A gente vai no mercado e lá dá as ordens, tudo que a gente necessita. Naquele tempo era diferente, era mais difícil. Aí eu desde novo eu gostava de cantar. Eu aprendi em casa. Eu cantava na juventude, eu fazia parte da juventude evangélica. E daí, de repente, faltou coralista, daí eu comecei a cantar no coral. E só não tinha facilidade, porque o pai, eu já estava com tudo, porque o pai tinha a partitura em casa. De repente aprendi a ler as partituras, e foi crescendo disso aí. E assim, eu também era na música, uma vez nós tínhamos conjuntos. Tinha carteira profissional, era música profissional uma vez. Nós falamos assim, o pai saiu do Rio Grande, veio aqui, naquele tempo, sofreram, mas valeu a pena. Hoje os filhos todos estão aqui, já não estão mais todos, mas todos estão bem de vida.
evoluiu bastante. Tem 2, 3 indústrias grandes, praticamente, que surgiram nos últimos anos. Arabutã é uma cidadezinha que encanta. É muito bom. Tem muita coisa que foi feita, que eu tenho certeza que se não tivesse emancipado, não teria, né? Eu nasci, enquanto que eu posso ficar sozinha, me deixem aqui, porque todo mundo me conhece. E é uma vida mais tranquila, mais sossegada. Olha, nasci aqui, é um paraíso. Eu não quero abandonar Arabutã nunca. Arabutã é mais do que uma cidade. É um legado construído por gerações que moldaram sua história com esforço e dedicação. Cada rua, cada praça e cada rosto carrega um pedaço desse passado. Arabutã continua sua jornada, olhando para o futuro, sem esquecer da história que a trouxe até aqui. Nestas matas que um dia se abriram, acolhendo o colono alemão, o trabalho e a fé construíram uma história brotada do chão. Te saudamos, berço amado, ó querida Arabutã. Nos exemplos do passado, construímos o amanhã.